Afinal, como vamos suspeitar da doença de Levy? Isso é muito importante, a gente vê na prática clínica muitos desses casos passarem batido. Ou porque não foi abordado os sintomas que são associados à doença de Levy, isso é deixado passar. Às vezes esses pacientes são tidos como pacientes psiquiátricos, erroneamente. E todo esse contexto pode ter uma implicação prática terapêutica, como a gente vai ver mais adiante. Então, o reconhecimento da condição ele é fundamental e ele é baseado em dados clínicos relativamente diretos. Vamos para o primeiro? A primeira dimensão aqui, ela é uma síndrome demencial, a doença de Levy, de forma geral. Essa é uma manifestação fixa da doença, é uma manifestação essencial para essa condição de forma geral. E muitas vezes domina o quadro. Então lembra disso. O diagnóstico diferencial de toda síndrome demencial deve incluir a doença de Levy, se tiver o fenótipo característico, como vamos falar mais adiante. É um componente essencial, como eu acabei de te falar. Ô Wagner, eu fico sempre na dúvida, né? Poxa, essas demências parecem parecidas. Como que diferencia do Alzheimer? Primeira coisa, domínios cognitivos. Você lembra que o Alzheimer, precocemente, ele afeta mais a memória e a orientação espacial, por exemplo? Então você já tem uma diferença marcada aqui. O Levy não é isso, inicialmente. Inicialmente é mais atenção, disfunção executiva, por exemplo, é uma coisa importante na doença do Levy, e até mesmo alterações visoperceptuais. Então lembra disso. Agora, no final dessas demências, isso é um conceito básico e importante também, tá? Nós estamos falando aqui do início do quadro. As doenças neurodegenerativas, elas são progressivas. Se você for avaliar o paciente com 7, 8 anos de doença, eles vão se parecer, todos eles. Porque o quadro evolui e fica mais inespecífico, com alterações comportamentais, os domínios cognitivos estão todos afetados, o paciente tem disfagia importante muitas vezes. Então aqui a história pode ser fundamental. Se você atender o seu paciente com alguns anos de evolução, você vai precisar do familiar para te falar, olha, como é que foi no começo? Como era a dificuldade? Não, a dificuldade era do trabalho, não conseguia mais fazer o trabalho direito, não conseguia fazer feira, a memória estava relativamente preservada, mas as atividades do dia a dia que precisam das funções executivas, elas estavam prejudicadas. Então isso a história pode te ajudar bastante também. Queixas comuns nesses pacientes aqui que se referem também às funções executivas, à percepção visoperceptual, né? Dificuldade de dirigir, por exemplo, que é uma atividade que exige isso. O paciente pode se perder, dificuldade no trabalho, sempre que exige sequências, né? Coisas que exijam sequências lógicas, seleção de estímulos, inibição de outros estímulos também. Uma coisa prática, uma dica prática para vocês que pode sugerir isso no exame neurológico e cognitivo desses pacientes, principalmente no início, né? É você fazer uma avaliação de memória, por exemplo, uma bateria breve, né? É uma forma que a gente avalia a memória no consultório, por exemplo. O paciente ele tem uma pior cópia da figura. Então a questão visoperceptual é importante, né? A cópia da figura e o desenho do relógio, aquele desenho do relógio analógico, eles são piores do que a avaliação de memória. Você pode ver isso à beira-leito no seu exame cognitivo, né? Pedindo para o paciente copiar uma figura, por exemplo, aquela figura dos pentágonos do Mini-Mental, ou o desenho do relógio analógico. Teste de memória que a gente utiliza na prática é a bateria breve. Mas você pode ver isso também na tua avaliação neuropsicológica, né? O colega neuropsicólogo ele vai te falar, ó, a memória está relativamente preservada, cópia de figura ruim, cópia do relógio ruim também. E esse achado aqui, eu peço para você parar agora e prestar atenção nisso, tá? Isso é muito importante. Isso é, de forma geral, distintivo da doença de Levy. Até um colega me perguntou isso recentemente sobre essas flutuações, as pessoas têm muitas dúvidas. De forma geral, as doenças neurodegenerativas, elas têm um caráter fixo e, de forma geral, também insidiosamente progressivo. O paciente vai piorando ali ao longo do tempo. E elas não têm uma flutuação, uma variação muito marcada. A gente até sabe, né? O paciente que se apresenta de forma aguda, com flutuação do nível de atenção, flutuação cognitiva, a gente pensa em delirium, né? Lembra disso? Aqui é uma peculiaridade da doença de Levy, que é uma doença crônica, mas que apresenta flutuação cognitiva.
como que a família te fala isso na vida real? Ela fala, ó, esse paciente aqui, ele tem um dia que ele tá bem, tem um dia que ele tá ruim, dias bons e dias ruins. É uma forma que a família ela pode te referir essa flutuação. Isso é algo que sugere muito a doença de Levy. Então lembra de questionar os teus pacientes. Ô Wagner, para que eu quero saber se é doença de Levy, se é Alzheimer? Daqui a pouco você vai ver que isso pode ter uma implicação terapêutica. Muito cuidado, seu paciente pode estar piorando e você pode não entender o porquê. Comecei essa apresentação falando disso, de alucinação, né? Olha, a gente cansa de ver isso aqui na prática clínica. Esses pacientes aqui sendo encaminhados para o psiquiatra muitas vezes. Olha, paciente, eu já vi algumas vezes isso, paciente sendo tratado como esquizofrenia, tendo diagnóstico de esquizofrenia, sendo que tinha doença de Levy. Porque muitas vezes as pessoas confundem a alucinação, que a alucinação é um sintoma necessariamente associado a doenças psiquiátricas como esquizofrenia. Isso não é verdade, tá? A alucinação é uma manifestação neuropsiquiátrica. Pode ser encontrada no contexto de doenças neurológicas várias ou psiquiátricas. Cabe a nós, como médicos e médicas, caracterizar o fenótipo desses pacientes e encaixar eles em algum diagnóstico específico. Então aqui a gente vai avaliar o todo. Quais que são as manifestações associadas à alucinação do paciente? Você vai ver que aqui o Levy é característica à associação de achados. As alucinações elas não estão presentes de forma isolada. São muito frequentes, ó, até em 2/3 dos pacientes. É precoce, geralmente acontece precocemente na doença. O paciente pode referir isso de formas muito variadas. Imagens bem formadas, inclusive, podem ser descritas de pessoas, de animais, podem ser simples como vultos, ou até mesmo complexas com diálogos com pessoas já falecidas. Tem um paciente que eu acompanho, inclusive, isso pode acontecer, que a família ela não entende bem isso. Ela acha que é sonho, que o paciente está sonhando também, acordado. Então, a história aqui é fundamental que seja destrinchado o tipo de alucinação. E veja que nós estamos falando aqui em alucinação visual, hein? Visual. Eu não estou falando em alucinação auditiva. A alucinação auditiva muitas vezes pode mais sugerir até um quadro psiquiátrico. Turma, isso aqui é no início do quadro. Esses pacientes com demências neurodegenerativas, qualquer uma, quando chega no final do quadro da evolução, vários anos de doença, eles podem apresentar praticamente qualquer manifestação dessa, tá certo? Comportamental e cognitiva. Então estamos falando aqui, obviamente, de coisas precoces que sugerem o diagnóstico de Levy. Muitas vezes a pessoa pode confundir, por exemplo, o Levy com demência frontotemporal, a variante comportamental da DFT. Uma coisa que pode ajudar a diferenciar está aqui, a alucinação. A alucinação visual geralmente não está presente nas fases precoces de DFT, de Parkinson, de demência vascular. Fechado? Pega muita gente esse daqui. Olha a associação. Lembra da patologia que a gente falou, né? Neurônios dopaminérgicos, colinérgicos. Chegou a hora. Parkinsonismo. Pelo amor de Deus, pessoal, não se confundam em parkinsonismo e doença de Parkinson. Parkinsonismo é uma síndrome clínica que tem várias causas. A mais frequente é a doença de Parkinson. Mas você pode ter medicação causando parkinsonismo. Você pode ter doença de Levy causando parkinsonismo. Então, parkinsonismo é o quê? Uma combinação variável de bradicinesia, redução da velocidade de movimento, rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural. É uma síndrome clínica. Você observa no teu exame. A depender de várias características, você vai definir a causa específica do parkinsonismo. Levy é uma delas, tá? Está presente em até 90% dos casos de doença de Levy, o parkinsonismo, a síndrome parkinsoniana. Diferente da doença de Parkinson, que tende a ser assimétrica, na doença de Levy, a presença de simetria e bilateralidade dos achados, muitas vezes de forma precoce. E há uma tendência a haver predomínio de sintomas rígido-acinéticos com pouco
tremor. Então, muitas vezes, a família ela nem percebe isso aqui. Porque as pessoas, do ponto de vista leigo, relacionam muito o Parkinson com tremor. Então, esses pacientes, a família pode falar para você assim, ó, o paciente está travado. O paciente está esquecido, eles falam, né? Esquecido que eles falam em qualquer queixa cognitiva. O paciente está confuso, está esquecido, está vendo coisa e travado. Então, avalia, lembra, você tem que pesquisar ativamente se tem rigidez, se tem bradicinesia. E esse aqui é um achado-chave que a gente vai comentar de novo, tá? Geralmente, o parkinsonismo e as queixas cognitivas, eles estão presentes dentro do mesmo ano. São precoces esses achados nos pacientes com doença de Levy. Isso aqui é uma coisa que complica muito a prática clínica, tá? Eu já vi algumas vezes isso acontecer, por alguma razão que não se sabe muito bem o porquê. O paciente com doença de Levy, ele tem uma hipersensibilidade aos neurolépticos antipsicóticos. Quem são essas medicações? De primeira geração é haloperidol, por exemplo. Você tem os típicos, haloperidol, primeira geração. Segunda geração, você tem os mais modernos, olanzapina, por exemplo. Mas tem várias medicações dessa na prática clínica, tá? Haloperidol, olanzapina, quetiapina, risperidona. Os pacientes aqui, eles têm alucinação visual, você lembra? O que é que o pessoal faz? Qual que é a lógica? Um antipsicótico. Se o paciente está com sintomas psicóticos, vamos prescrever um antipsicótico para ele. Aí o paciente piora. Aí começa a confusão, aumenta a dose, troca de medicação. Cuidado. Paciente que tem sintoma psicótico e não melhora com medicação antipsicótica, lembre de considerar no diagnóstico diferencial a doença de Levy, porque isso pode estar presente em até 50% dos casos. Essa hipersensibilidade. O que é que pode piorar? Hipersensibilidade aqui. Pode piorar qualquer um dos sintomas cardinais, como o quadro cognitivo, o quadro parkinsoniano. Raramente pode até evoluir com aquela temida complicação que é a síndrome neuroléptica maligna, mas isso é raro, eu nunca nem ouvi falar disso na prática. Do ponto de vista clínico, é mais típico, mais comum, na verdade, com os antipsicóticos típicos. Aí o haloperidol é o protótipo dessa condição. Então a gente tende a preferir os atípicos, aí, como a quetiapina, por exemplo. Quetiapina é uma medicação que dá pouca piora de sintomas parkinsonianos, então lembra da quetiapina nesse contexto, mas os atípicos, de forma geral, tendem a causar menor repercussão da piora de sintomas, então lembra disso. E, inclusive, isso tem uma importância prática, porque os antipsicóticos, eles têm esse potencial até de aumentar a mortalidade nesses pacientes, então usar com muita cautela, sem dúvida nenhuma, nesses casos. Outra coisa que pode acontecer na doença de Levy é essa manifestação aqui, não é específica, viu? O distúrbio comportamental do sono REM acontece, inclusive, em outras doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, por exemplo. Ele pode ser até considerado um marcador precoce de doenças neurodegenerativas em alguns cenários. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? Eu sempre tive uma certa dificuldade de entender isso aqui. Então, esse distúrbio, quem vai falar para você não é o paciente, é o acompanhante. E você tem que pesquisar ativamente. Ele geralmente não relata isso de forma espontânea. Como você pergunta? Senhora, o seu marido, ele atua durante o sono? Parece que ele está atuando, parece que ele está num filme, parece que ele está numa novela, ele faz alguma coisa, ele te agride, ele tenta fazer alguma coisa durante o sono. Aí muitas vezes o familiar vai dizer, é verdade, ele tem um sono muito agitado, ele tenta me bater durante a noite, ele levanta, fica falando sozinho. Então o paciente pode referir esse tipo de situação para vocês, isso é uma parassonia, uma das parassonias, né? O paciente parece estar atuando durante o sono. Geralmente é curta a duração, isso é importante. É uma coisa meio súbita ali, o paciente levanta, faz o que ele tem que fazer e volta a dormir, né? Tem pessoas também sem doença normais que tem isso aqui, viu? Distúrbio comportamental do sono REM. Não quer dizer que no futuro ele vai ter uma doença neurodegenerativa. E é interessante isso aqui porque parece uma coisa proposital mesmo. É uma ação, né? Não é simplesmente um movimento. É um ato complexo motor com propósito, como se estivesse jogando futebol, dando soco, chute, lutando, né? Em 85% dos pacientes é precoce. Perdão, ocorre em até 85% dos pacientes, então é na maioria dos pacientes e muitas vezes de forma precoce, como eu te falei. Algumas vezes até antecedendo a doença. Então, não é incomum o paciente te falar, olha, meu marido ele já tem isso aí há uns 10 anos atrás. A família pode te referir. Gente, aquilo ali que eu te falei é o principal da doença de Levy, é o fenótipo, essa associação. Quando está associado isso, você já sabe que é Levy até que se prove o contrário.
quadro cognitivo desexecutivo, parkinsonismo precoce, alucinação visual com flutuação e hipersensibilidade aos neurolépticos. Mas a doença ela pode ter outras manifestações também, tá certo? A doença é muito complexa. O paciente pode referir quedas repetitivas, isso pelo quadro motor do parkinsonismo, né? Ele pode ter manifestações desautonômicas, como hipotensão postural, né? Diarreia, por exemplo, desautonomia de forma geral. Pode ter também alterações do sono excessivas, como hipersonia, dormir demais, hiposmia. Veja só, mais uma coisa em comum com a doença de Parkinson, né? O paciente pode referir hiposmia. Hiposmia é sentir menos os cheiros, né? Isso pode ser até precoce na condição. E é possível também ocorrer alucinação em outras modalidades, como a auditiva, tá? Clinicamente você deve ficar meio esperto, não é muito frequente isso não. A marca da doença realmente é a alucinação visual. Então, ó, isso é importante. Dentro do mesmo ano, é comum o paciente com doença de Parkinson evoluir com síndrome demencial, mas isso vários anos após a instalação da doença. 7 a 10 anos da instalação da doença. Quando você tem essa associação de síndrome parkinsoniana com demência dentro de um mesmo ano, aí você tem que suspeitar da doença de Lewy. Essa é uma dica prática importante. Não se confunda, porque demência é comum tardiamente na doença de Parkinson, que é outra doença neurodegenerativa.